O goleiro Tadeu pode virar alvo do São Paulo para o ano que vem. No vídeo de hoje eu quero trazer aqui os detalhes do que disse, inclusive, o presidente da equipe esmeraldina, o Paulo Rogério Pinheiro, falando ali a respeito principalmente da sua renovação de contrato. Será que o Tadeu tem algum tipo de oferta, enfim, do que chegou nesses últimos dias? Além, claro, do seu interesse. Será que é continuar no Goiás? Enfim, trazer um pouco desses bastidores do atual arqueiro esmeraldino, que torcemos para que seja por vários anos também. Além disso, comentar com vocês sobre a situação contratual de um cara que vem se superando na atual temporada dentro desse time do Goiás, que é o lateral direito Maguinho. Até quando vai o seu vínculo? Será que a diretoria já poderia pensar em uma extensão também dentro desse seu acordo? E falar sobre a situação envolvendo o zagueirão Reinaldo. Será que já temos algum tipo de novidade? Inclusive havia comentado com vocês no vídeo de hoje mais cedo, envolvendo o zagueirão Caetano, dessa vez também para o zagueirão Reinaldo, que tem uma proposta da diretoria alviverde de renovação por mais 3 temporadas. Esses serão os 3 principais assuntos que quero comentar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nada do que rola dentro dos bastidores do maior do Centro-Oeste. Se inscreva também no nosso canal de cortes do Goiás News, que eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição. Outro recadinho também importante que quero passar para vocês é da GIN TV, para você poder assistir os jogos do Goiás ao vivo na tela do seu celular, do seu computador, nosso apoiador já antigo aqui do Goiás News, sempre oferecendo as melhores qualidades para vocês por apenas R$ 29,90 mensais. Para você, seguidor aqui do Goiás News, enfim, que acompanha a gente pelas redes sociais e aqui no YouTube, é só falar que veio pelo nosso canal e você tem direito a 15% de desconto no valor da sua mensalidade. Então vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição, lá na GIN TV. Além dos jogos do Goiás ao vivo, na tela do seu celular, você pode acompanhar também os outros canais esportivos, como Sport TV, Fox Sports, ESPN, TNT e muito mais. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado do WhatsApp. Já chama lá o nosso apoiador aqui do Goiás News. Quero começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre um jogador que se superou pra caramba dentro desse elenco do Goiás neste ano de 2022 e que certamente, tanto com a chegada do técnico Jair Ventura e com a atual característica de jogo que hoje o Goiás coloca sobre seus adversários, certamente é o cara que mais vem se superando, enfim, surpreendendo também a todos nós torcedores, que é o lateral direito Maguinho, jogador de 30 anos de idade, soma até aqui 22 partidas nesse Campeonato Brasileiro, não marcou nenhum gol e também não deu nenhuma assistência. E aí você vai olhar para mim e falar, ué, Guilherme, então se o cara não fez nada ofensivamente falando, é um bom jogador? Na minha opinião, sim, e muito por conta da função dele hoje dentro do elenco, É um cara que usa muito mais a sua característica de marcação do que propriamente aquela questão ofensiva que deixou ele bem mais conhecido aqui no futebol goiano, inicialmente na sua passagem lá no Vila Nova. Ele era aquele cara muito mais rápido, enfim, jogador que chegava na linha de fundo para cruzamentos ou até mesmo marcando gols, Teve o ano de 2018, se eu não me engano, que ele marcou 5 gols, Isso mesmo, 2018, 4 gols e 5 assistências em 46 jogos, mas eu já havia alertado isso sobre essa característica que estava um pouquinho modificada no Maguinho depois que ele teve essa sua passagem lá no futebol japonês, que estava um jogador mais forte fisicamente, muito melhor na questão defensiva e vem se destacando demais, principalmente nesses dois, acho que até mais, vamos considerar aí 3 jogos que ele foi muito bem na lateral direita do Goiás, tanto essa contra a equipe do Santos, contra o Flamengo, esse empate por último por 1-1, também na vitória diante do Santos na Vila Belmiro, conseguiu marcar demais o Soteldo, até teve uma certa dificuldade naqueles primeiros 15, 25 minutos da primeira etapa, mas depois disso ajudou muito bem a defesa esmeraldina e também no clássico contra o Atlético Goianiense, contra o Atlético Mineiro também fora de casa, fez uma baita partida e sempre quando fica de fora dos jogos do Goiás, acaba sentindo uma falta. E porque, na minha opinião, você pode ter a sua, pode deixar aqui embaixo nos comentários, o Maguinho ele vem ajudando muito o Goiás porque ele conta com um jogador com uma posição na teoria que é a mesma, que é o lateral direito, meia direita, atacante, que seja o Dieguinho, ele faz aquela dobradinha que permite o Maguinho defender muito mais e também deixar o Dieguinho mais livre para a criação. Então o Maguinho faz a dele, que é na defesa, e o Dieguinho pode, obviamente, ajudar na marcação pelo lado direito, mas as questões ofensivas saem principalmente pelo lado
direito do Goiás, né? Com o Dieguinho sendo esse camisa número 8, enfim, que pode também ser um camisa 7, aquele cara que chega na linha de fundo, busca dribles ali na intermediária. Então, na minha opinião, essa formação, esse estilo de jogo, principalmente do Jair Ventura, tendo esse coringa no meio de campo, que é o Dieguinho, fortaleceu bastante, né? Deu esse crescimento no meio da temporada, basicamente, do Maguinho. E uma boa atitude da diretoria. O contrato do lateral direito com o Goiás vai até o dezembro de 2023, né, no dia 31 de dezembro do ano que vem. Uma boa sacada da diretoria, que aqui no Brasil a gente vive uma escassez enorme de laterais, principalmente no lado esquerdo, né? O Goiás, você pode ver que vem sofrendo demais nos últimos anos. É raro a gente apontar assim, um jogador minimamente confiável para a posição, e hoje, na minha opinião, os dois laterais que estão hoje no Goiás, eu estou muito satisfeito, tanto com o Maguinho na direita, quanto também com o Sávio lá na esquerda. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, né, sobre o crescimento assim exponencial do lateral direito Maguinho, 30 anos de idade, completados agora ainda no mês de junho, né, desse ano de 2022, se ele merece continuar no Goiás para o ano que vem, enfim, se merece ser esse jogador titular da sua posição, e essa decisão da diretoria de já fazer um contrato longo com ele, né, que ficou livre após defender o Kawasaki Frontale lá do Japão, e o Yokohama FC também da segunda divisão japonesa no ano passado. Somatei aqui 40 jogos pela equipe esmeraldina, um gol no Goianão e também seguindo com o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre uma outra informação importante envolvendo ali uma fala do presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, na sua entrevista ao canal do Jorge Nicola, ainda na última sexta-feira aqui no YouTube, e tocou num ponto fundamental, né, das peças principais dentro desse atual elenco do maior do Centro-Oeste, que é o goleirão Tadeu, atleta de 30 anos de idade. Somatei aqui 48 partidas neste ano de 2022, já começa novamente a ser especulado em vários clubes do futebol brasileiro, principalmente com o São Paulo, que depois ali ainda da saída do Rogério Ceni, né, desde 2015, a equipe paulista vem batendo cabeça nas suas contratações e a torcida pede ele assim com a quantidade imensa, né? É só você olhar ou aqui no YouTube ou até mesmo no próprio Instagram. Enfim, um cara que está muito satisfeito na equipe do Goiás, e hoje não, né? Na última sexta-feira, o próprio Paulo Rogério Pinheiro dando a entender essa questão sobre o futuro do goleiro, abre aspas, né? O jogador me confidenciou que quer ficar em Goiânia, quer se aposentar no Goiás e pretende ser gestor de futebol. Vamos dar todo o suporte e quando o contrato dele acabar, vamos renovar ano a ano, fecha aspas, né? Um ponto fundamental dito aí pelo Paulo Rogério Pinheiro, dando conta que o Tadeu já tem essa característica, né? Já é um cara que hoje coloca a responsabilidade do time em geral para as suas costas, né, se assim podemos dizer, tem uma moral muito grande com a própria torcida e faz essa intercalação entre elenco e diretoria de uma forma muito bacana, não tem problema nenhum com questão extracampo ou até mesmo com a comissão técnica. Na minha opinião, é um exemplo, né, de jogador que todos nós assim deveríamos gostar de ter dentro do time. Então, dando a entender que está muito feliz dentro da cidade, né, já vai para sua 19, 20, 21, 22, né? Já vai para sua quarta temporada consecutiva com o manto esmeraldino e pretende dar continuidade também na sua carreira aqui em Goiânia. Ele que, inclusive, foi perguntado a respeito de valores, né? O contrato do goleiro Tadeu vai com o Goiás até dezembro de 2026, por isso que o Paulo Rogério Pinheiro deu a entender que quando esse contrato expirar, aí sim vai renovar ano a ano para entender se o jogador ainda vai querer continuar, né? Enfim, ou vai aposentar ou algo nesse sentido, mas dando a entender que não vai renovar o contrato dele daqui para frente, deixando até vencer, né, em dezembro de 2026, e aí sim, ano a ano, né, pensando na temporada seguinte para renovar. Se hoje o goleiro, o Tadeu, aí está com 30 anos de idade, né, daqui a, no caso, 4 temporadas, vai ter mais ou menos 34, acho que ainda vai estar jogando em alto nível, pelo menos até uns 37 anos, quando pendurar suas luvas, né, e quem sabe, assim como o Arlen Menezes, trabalhar ali nos bastidores do Goiás e torcemos para que seja melhor, né, o seu início do que foi o ex-goleiro alviverde, né? Inclusive o Paulo Rogério Pinheiro respondeu a respeito de propostas, né? Deixou claro que nunca recebeu nenhum tipo de oficialização, papel timbrado mesmo para o goleiro sair do Goiás, e que inclusive a multa rescisória dele acabou ficando um pouco mais alta neste ano de 2022, após a sua renovação de contrato na casa de 130 milhões de reais, o que dá um conforto assim enorme, né, para a diretoria e para o próprio jogador, que já demonstrou estar muito satisfeito
no Verdão. Além disso, o Nicola, né, perguntou, mas e aí, presidente, só venderia realmente, não chegaria esse valor da multa, né? E ele deu a entender que pelo menos um valor próximo ou até acima mesmo do que foi vendido o goleiro Santos, negociado do Atlético Paranaense para a equipe do Flamengo, ainda nesse ano de 2022, por 27 milhões de reais, então dando a entender que só venderia o goleiro Tadeu, ou para o São Paulo, ou para qualquer outro time do futebol brasileiro e mundial que tiver interesse no arqueiro alviverde, acima desses 27, beirando a casa de 30 milhões de reais. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto, apesar de parecer um valor muito alto, né? Eu não duvido de aparecer um time ali disposto ou na Arábia da vida, ou Emirados Árabes, isso não é informação, apenas uma suposição minha, tá? Mas assim, o Tadeu já deixou claro que estava insatisfeito, né? Teve os seus 2 filhos, se eu não me engano são 2 meninas, né? Que já nasceram em Goiânia também, a sua família já bem acomodada dentro da cidade, e é um cara que realmente conhece muito bem tanto os cantos da Serrinha, né? O atual elenco, também a comissão técnica, a própria diretoria. Enfim, quero saber a sua opinião, o que você pensa sobre o Tadeu, que pega tudo, né? Dentro das 4 linhas, tomara que continue assim até o término do seu contrato e ainda mais, e sobre essa questão de ser um diretor de futebol, né, um dirigente, melhor dizendo, na parte dos bastidores do Verdão, se você é a favor para o goleiro, né, quando se aposentar, tomara que seja aqui no Goiás, exercer também essa sua nova função, que como deixou claro o Paulo Rogério Pinheiro, terá todo o suporte pelo lado do Goiás. E para encerrar o nosso vídeo hoje, eu quero trazer aqui uma atualização de uma notícia que eu já até havia comentado com vocês, né, prometido, melhor dizendo, no vídeo da manhã, ainda dessa na terça-feira, que eu iria atrás de alguma atualização envolvendo essa proposta da diretoria alviverde para o zagueirão Reinaldo de renovação de contrato, né? Ele que tem 25 anos de idade, e a primeira notícia a respeito disso é do Periquito Brisado, valeu demais aí a rapaziada, dando conta que a diretoria do Goiás procurou os representantes do Reinaldo já para sua renovação de contrato, que se encerra após o final do Campeonato Brasileiro. O novo contrato, né, já estaria nas mãos dos seus empresários, no qual o novo vínculo seria de 3 anos de duração. Naquela questão, né, nessa notícia, ainda na última sexta-feira, perdão, na quinta-feira, só dependeria do jogador, da vontade própria do atleta para continuar no clube. Entrei em contato com várias fontes, tá, e não consegui uma resposta certeira a respeito desse assunto. A única coisa que consegui, não posso revelar aqui a fonte, mas abre aspas, né, tô aguardando ainda. Todos se calaram dentro do Goiás, fecha aspas, o que disse ali, uma das fontes que eu consulto aqui envolvendo essas renovações de contrato. Como eu já havia comentado com vocês, não era uma situação fácil, no meio do campeonato sim, a não ser que o Goiás oferecesse um salário sim muito superior ao que hoje ganha dentro do time esmeraldino, né? O Reinaldo, não sei informar certamente qual seria essa quantia, mas como eu falei, para aceitar um contrato de tanto tempo assim de duração, ou porque assim, o jogador ele tende a esperar o final do ano, e aí sim, ele ficando livre, ele pode fazer uma melhor negociação com o próprio time que ele está defendendo, ou até mesmo buscar outras alternativas. Por exemplo, no começo do ano, o Reinaldo ficou bem difícil da sua continuidade aqui no time esmeraldino, muito porque dentro do time esmeraldino, melhor dizendo, né? Muito porque ele tinha o interesse de defender uma equipe ou do futebol europeu, como ele já tinha uma rápida passagem lá no Moreirense, da primeira divisão portuguesa, no ano passado, só fez uma partida, né? Não conseguiu vingar muito por lá, ou também do futebol japonês, que flertava com a proposta oficial para o jogador, que acabou não recebendo. Dessa forma, né, aqui no Brasil, inclusive as próprias palavras do diretor de futebol do Goiás, o Arlen Menezes, ele deu toda prioridade aqui no Brasil para continuar na Serrinha. Então, quem sabe, né, fazendo dessa mesma bondade, se assim podemos dizer, do jogador, para continuar aqui dentro do Goiás. Na minha opinião, pode não ser assim o melhor zagueiro da história, mas a precisão que tem em cortes e também de antecipação do Reinaldo é uma coisa inacreditável, né? E principalmente se ele tiver um outro zagueiro mais técnico ao seu lado, pode render bastante, assim como vem fazendo juntamente com também canhoto o Reinaldo, né, que vem fazendo, o Caetano, que vem fazendo mais essa função pelo lado direito, e o Caetano sendo aquele zagueirão pro primeiro bote, enfim, vem ajudando demais dentro desse atual sistema do Jair Ventura. Então, como eu falei para vocês, não tenho novidades a respeito dessa continuidade do zagueirão ou não, tá? Acho que vai enrolar um pouquinho ainda pra gente sair, ter algo mais definitivo, concreto, 100% verídico aqui para cravar, né, se continua ou não no Goiás. Acho que vai ter que esperar até o final da temporada, mas enfim, assim que eu tiver mais detalhes a respeito do Reinaldo, como já havia prometido para vocês, né, que estava entrando em contato, não consegui ao certo dizer agora cravar se ele segue ou não para 2023. O Reinaldo, que tem apenas 25 anos de idade,
deveria ter feito já um contrato maior, né? Nessa, para mim, a diretoria falhou. Acho que possivelmente deve ter esbarrado naquelas questões salariais, mas poderia ter elevado um pouquinho essa pedida e já ter renovado até o final do ano que vem. Mas tudo bem, né? Já renovou com o Dieguinho, já tem contrato com o Maguinho, o Nicolas, o Tadeu. Não vou ser tão enjoado aqui no vídeo, não. Só matei aqui nesse ano, né? Pelo Goiás, 38 jogos, não marcou nenhum gol ainda, né? Vamos torcer para que marque pelo menos mais um golzinho, né? O seu primeiro com a camisa esmeraldina nessa reta final do ano. Na Série B do ano passado, jogou 34 vezes, foi um dos responsáveis, certamente, pela ótima defesa esmeraldina, que foi um pilar fundamental para a conquista do acesso em 2021, jogador que teve poucas passagens, né, em clubes. Se a gente olhar na primeira divisão, só teve alguns jogos lá em 2017 com a camisa da Ponte Preta, 81 quilos, canhoto, 1,86 m de altura. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o zagueirão Reinaldo, se deve continuar no Goiás ou não, enfim, pode deixar o seu palpite aqui embaixo, e assim que eu tiver mais notícias 100% certeiras, né, para trazer aqui para vocês, prometo ficar de olho também nessa história. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para conferir mais vídeos, né, como esse que a gente grava aqui no Goiás News. Vou estar deixando aqui na tela final nossos vídeos de hoje mais cedo, inclusive, né, enfim, algumas polêmicas envolvendo a questão de arbitragem, que disse, inclusive, o presidente do Goiás sobre o substituto do Pedro Raul. Vou estar deixando aqui na tela final, e também o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, vai estar aqui embaixo na descrição. Para você assistir Red Bull Bragantino e Goiás no próximo domingo às 11 horas da manhã, te indico a Agin TV, a nossa apoiadora aqui do nosso vídeo, inclusive, né, R$ 29,90 para você que vier aqui do canal, 15% de desconto no valor da sua primeira mensalidade, vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!